Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando o livro do Gênesis e é muito bom saber que você tem desejado a cada novo dia se alimentar da palavra de Deus. Essa palavra que é alimento para a nossa alma, ela é luz para o nosso caminho, ela ilumina os nossos passos, as nossas decisões, os nossos posicionamentos. Isso é fundamental, porque essa palavra transforma o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, porque ela é viva e eficaz. Quero convidar você a, junto comigo, a suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, para nós darmos sequência no nosso estudo bíblico do livro do Gênesis. Nós estamos no capítulo 30. Então anota aí no caderno, Gênesis, capítulo 30, versículos de 25 a 43. Gênesis, capítulo 30, versículos do 25 ao 43. Vamos ler o texto e depois meditá-lo juntos. Quando Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixa-me ir para meu lugar, para minha terra. Dá-me as mulheres pelas quais te servi e os meus filhos, pois vou partir. Bem sabes o quanto trabalhei para ti. Labão respondeu: sem dúvida fui favorecido com a tua presença. Fiquei sabendo, por adivinhação, que o Senhor me abençoou por causa de ti. Fixa o teu salário e eu te pagarei. Jacó respondeu: sabes muito bem como te servi e como os rebanhos se desenvolveram sob os meus cuidados. Era pouco o que possuías antes de minha chegada, mas tudo aumentou consideravelmente e o Senhor te abençoou por minha causa. Agora já é tempo de eu fazer algo também para minha família. Labão lhe disse: diz-me o que te devo dar. Não tens de me dar nada, respondeu Jacó, senão fazer o que eu vou dizer-te. Voltarei a apacentar e guardar teu rebanho. Hoje vou passar por toda a criação e separar todo animal escuro entre os cordeiros e todo animal malhado ou listrado entre as cabras. Eles serão meu salário. A minha honestidade ficará comprovada quando chegar o dia de receber o salário. Todo animal meu que não for malhado ou listrado entre as cabras, ou escuro entre os cordeiros, seja considerado roubo. E Labão respondeu: pois bem, seja como dizes. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes com malhas ou listras, todas as cabras malhadas ou com manchas brancas, e os cordeiros de tonalidade escura, e os entregou a seus filhos. Colocou-os à distância de uns 3 dias de onde estava Jacó, o qual continuou a apacentar o resto do rebanho de Labão. Jacó colheu varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano. Fez nelas algumas incisões e as descascou, deixando o branco das varas a descoberto. Colocou depois as varas assim descascadas nos bebedouros, no lugar onde os animais iam beber e onde se acasalavam. Assim, as fêmeas que eram cobertas diante das varas davam crias listradas, raiadas ou malhadas. Jacó separava então esses cordeiros e dirigia as ovelhas para os que havia de listrado e escuro no rebanho de Labão. Assim constituiu um rebanho separado, que ele não deixava misturar-se com as ovelhas de Labão. E sempre que as fêmeas vigorosas entravam em cio, Jacó punha as varas à vista nos bebedouros, para que se acasalassem diante das varas. Diante das fracas, porém, não as punha. E assim as crias fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Deste modo, Jacó tornou-se muito rico, dono de numerosos rebanhos, de escravos e escravas, de camelos e jumentos. Nós vemos agora esse processo. É chegada a hora de Jacó se libertar de Labão. Porém, Labão, o seu sogro, continua a ser um homem que usa de esperteza, de maldade, para enganar Jacó. Porém,
A sabedoria de Deus, a inteligência de Deus alcança o coração de Jacó e ele faz uma proposta. E dentro dessa inteligência e dessa sabedoria, nós vamos percebendo que Jacó vai experimentando a bênção de Deus. Não foram as varas colocadas ali na frente do bebedouro que fez com que aquelas ovelhas, aquelas cabras, aqueles animais fortes tivessem as crias da forma que Jacó tinha alinhado com Labão. Foi a bênção de Deus. Foi a bênção de Deus. Jacó até pensou que pudesse ser aquela estratégia que aparentemente era uma prática daquela região. As pessoas achavam que aquilo interferia, mas era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que também é o Deus de Jacó, que estava abençoando a vida de Jacó. Veja só, quando aqui Labão diz que ele consultou os adivinhos, nós precisamos entender que a adivinhação é obra do demônio e ela é condenada por nosso Senhor. Então, o que abençoou Labão não foi a adivinhação, o adivinho ou o agouro que ele buscou em relação a Jacó, saber sobre Jacó. Não, ele sabia da bênção de Abraão e de Isaac que estavam sobre Jacó, apesar de ter essas práticas condenáveis. E o que abençoou a casa de Labão foi a bênção de Deus que estava sobre Jacó. Vamos nos lembrar que Isaac abençoou Jacó. Isaac decretou sobre Jacó a bênção de Deus. E Jacó começou a andar sobre a bênção de Deus. E Jacó começou a perceber que Deus não tinha ficado na casa dele, que Deus caminhava com ele. Lembra daquele estudo que eu expliquei isso? Que eles tinham a ideia de quando eles saíam de casa, Deus ficava lá na casa e não os acompanhava. E ele tem aquele sonho da escada, aquela visão da escada onde os anjos subiam e desciam. Exatamente isso. Deus é um Deus abençoador. É um Deus que nos dá inteligência para trabalhar, para empreender. A linguagem hoje, se a gente fosse falar de Jacó, é que Jacó é um empreendedor que deixa o Espírito Santo influenciar na sua inteligência, na sua sabedoria, para que aquilo que ele faz, orientado pelo próprio Espírito do Senhor, se estabelece. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não foi trapaceiro, ele não trapaceou, ele usou de inteligência. E ele andou na bênção de Deus. E a bênção de Deus fez com que todos os bens dele se multiplicassem, porque agora ele precisava ser edificado como um homem abençoado, como um pai de família, porque ele tinha 11 filhos homens, uma filha mulher, e isso precisava ficar muito bem compreendido para que nós entendamos a bênção de Deus e a responsabilidade de pai, de esposo, que quer trazer para a sua casa, a sua família, a bênção, fruto do trabalho. Então, ele começa aqui a ser abençoado no seu empreendedorismo, no seu empreendimento, exatamente porque ele permanece fiel a nosso Senhor. E ele abre a sua inteligência, o seu entendimento para a revelação do Senhor. Não são simplesmente aquelas varas que ele deixou nos bebedouros, como se fosse a partir de uma ação natural que aquilo tivesse estabelecido, não. Foi uma ação sobrenatural. Nós não podemos perder de vista que Deus age, que nós estamos num campo sobrenatural, apesar de vivermos no natural, mas o sobrenatural, ele muitas vezes é invisível, nós não enxergamos, mas ele é muito mais real do que o natural. E nós precisamos escolher viver uma vida no sobrenatural, de intimidade com Deus, e deixar Deus realmente influenciar nas nossas decisões, nos trazer sabedoria, de gastar um tempo na presença de Deus para entender aquilo que Ele quer para a nossa vida, para a nossa família, de andar na bênção, de escolher a bênção de Deus. Hoje eu e você precisamos perceber isso, Deus está nos direcionando. Veja, versículo 41, olha a sabedoria. E sempre que as fêmeas vigorosas entravam no cio, Jacó punha as varas à vista nos bebedouros para que entrassem em cio diante das varas, em frente das fracas, porém não as punha. E assim as crias fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Deste modo, Jacó tornou-se
sempre mais rico, dono de numerosos rebanhos, de escravas e de escravos, de camelos e de jumentos. Então, ele foi ali edificando a sua casa. O salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o Senhor estava do lado de Jacó, não do lado do supersticioso, ou melhor, o Senhor estava do lado de Jacó e não do lado do supersticioso Labão, que recorre à adivinhação, aos demônios e dá uma desculpa ali, dizendo que foi revelação que ele teve de adivinhação. Isso é condenável por Deus. Nunca perca isso de vista, porque está cheio aí nos postos onde a gente para e passa, vem, tem um número lá para você ligar, adivinho, fazer um trabalho de amor para aprender. Não, você precisa andar na bênção, não escolha a maldição. Escolha ser fiel a nosso Senhor. E é isso que importa, é abrir-se à ação de Deus, à ação do Espírito, é caminhar na bênção e perceber que o Senhor nos direciona em tudo. Qual é a mensagem que nós podemos escolher hoje? O Senhor Deus influencia na nossa vida e nas nossas decisões, quando em oração o buscamos, escutamos o seu direcionamento e somos obedientes à sua voz, às suas orientações. Ele nos confere graças e bênçãos e ilumina a nossa inteligência, nos dando sabedoria e discernimento, como também visão espiritual. O sobrenatural é uma realidade concreta e acessível àqueles que escolhem o caminho certo, o seguimento de nosso Senhor. É exatamente isso. Não confiar simplesmente nos dons naturais, mas no sobrenatural, na ação de Deus, nos nossos dons naturais, e suplicar ao Senhor, com toda a confiança, que Ele ilumine a nossa inteligência, a nossa razão, nos dando capacidade, sabedoria, discernimento, para que nós caminhemos na bênção e sejamos abençoados em cada orientação que Ele nos der na nossa vida. Vamos rezar? Senhor, é isso que nós queremos experimentar. Experimentar a providência do Senhor que se manifesta na intimidade, no relacionamento com o Senhor. O Senhor ilumina a nossa inteligência, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá discernimento. O Senhor conduz a nossa vida quando nós verdadeiramente nos dispomos a ser conduzidos pelo Senhor. Escolhemos a escuta atenta, a intimidade e principalmente a obediência em seguir as suas orientações. Quantas vezes, Senhor, nós não rezamos para tomar decisões e depois tivemos que rezar muito para consertar aquilo que nós acabamos fazendo sem a orientação do Senhor. Mas hoje, a nossa decisão, a minha decisão diante da sua presença é exatamente essa. Eu quero andar no sobrenatural, que é tão real, muito mais real do que o natural. Eu quero andar na sua presença. Eu quero ser orientado pelo seu Santo Espírito. Eu quero que a minha inteligência seja iluminada e a minha capacidade de entendimento seja amplificada. Eu quero visão espiritual, eu quero sabedoria, eu quero discernimento para viver a minha vida e para avançar naquela que é a sua santa vontade. Muito obrigado, Senhor, pelas orientações que a sua palavra trazem a mim e aos meus irmãos no dia de hoje. É exatamente isso, escolher Deus, escolher a orientação dele, viver a intimidade, caminhar no sobrenatural, fazer com que o sobrenatural se torne cada vez mais real na nossa vida e na nossa caminhada. Tenha coragem. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.